E aí, turma? Vamos aqui. Estamos aqui novamente. Tivemos uma oscilação de internet aí, mas já retornou. Tudo certo. Keilinha retornou também, tá tudo em ordem? Agora sim. E Tá aí? bom. Aqui tudo certo. E nada Aqui também. resolvido. Né? E aí, pessoal? O pessoal que está entrando, hoje a live é com a Keila Teixeira. Keila Teixeira é uma multiprofissional. Tem que falar quantas profissões e quantas funções ela tem, cara. É muita coisa. Ah, Mas a ela gente tem vai que ser contando para versátil, né, vocês no aí. nos dias de hoje. É isso aí, mas ela vai contando para vocês aí. É de chefe Keila Teixeira, a Keila Teixeira mãe, a Keila Teixeira aluna, a Keila Teixeira professora de yoga. Eu não sei quantas funções mais eu tenho para a Keila Teixeira. De tudo um pouco, né, Ah, que e se fala. bióloga também, né? Ó, tem esse Bióloga. detalhe aí. Olha só, tem um monte. Mas vamos lá, o pessoal está chegando aí, Marcelo Otimista, Michele Xeremeta, acho que é isso, né? Não sei se falei corretamente, mas estão entrando aí, ó, mandando coraçõezinhos. Isso aí, eu tô Vamos mandando lá. aqui também, convidando o pessoal a participar. Bora lá. Calorzinho de hoje, Ah, hoje tá conheceu fresquinho do até, lado o agora que tá tempo. começando a ficar. É, agora que tá começando a abrir um pouquinho, né? Mas tava bem gostoso hoje cedo lá no parque. No treino, eu treinando de chinelo, gente. Não façam isso. Ó, legal, a gente comenta um pouquinho sobre isso também, É, tá? Já postei um Reels já seu aí no Instagram da Bacuca. Postei um Reels já, e aí o pessoal vai. Rios, né? Rios. E aí o pessoal isso. vai ver aí que tá de chinelo. Então, a gente comenta um pouquinho a respeito disso também. Acho que vai ser bem interessante. Opa, foi. Caiu. Ó, vamos lá, mais 2 minutinhos e a gente inicia aí realmente o bate-papo, tá? São Sim. 11h03, 11h05 a Uhum. gente inicia o bate-papo. Aí tem um tempinho do pessoal todo entrar. Tá? A Maria Fechou. Flor tá gritando um pouquinho, se ela Ela quiser. tá. Daqui a pouco eu Ela mostro ela. ela quer participar também. Ela tá rindo pra mim. Gente, presta atenção, ó. A Keila vai postando todos os stories e tudo mais, né? Você acha que a Maria Flor fica só vendo? O que você acha? Um ano ela tá aqui já assim, ó Nossa, tô perdida. Ela tá quase fazendo selfie já. Ela quer pegar meu celular quando eu tô fazendo isso. Ela pega na mão de um jeito. Eu falo, meu Deus, eu tô lascada. Tô lascada. Certeza absoluta. Eu que Vai lute ser. pra deixar essa menina longe de tela, viu? Porque é difícil. Essa Ah, geração Gustavão! tá impossível. Engraçado, não tá atualizando pra mim as pessoas que entram aqui. Não, ó, sempre com ela entrou. Gustavo Sintra entrou. Tá aparecendo aqui a galerinha que entrou aqui, ó. Ixi, olha lá, ó. Então, Fred Ramex entrou. O Madu entrou. Madu é minha sobrinha. Aí, tá vendo? Ó, Bruna Silva entrou. Legal. A Bruna, a gente fez yoga de cedo. Isso, amiga. Fica aí, hein? Ó, Ademir. Ah, minha sogra. Minha sogra, meu sogro. Tá vendo? Ó, bastante gente chegando aí, ó. Ademir, Aí. quanto foi hoje, Ademir? Ademir é assim, é 100, 150 km, o cara não tem mais limite, não, ó. Ele já colocou um ali, ó, Ademir Barreto, Iron Man, olha lá, ó, IM, ó. Você acha que não é de Iron Man isso? Certeza absoluta. Lógico. Ah, é Ademir, esse é o aluno. Eu tô achando que é meu sogro que entrou. Você falou Ademir, minha Ah, sogra, não. eles têm o mesmo perfil. Eu falei, uai, mas tudo bem, então. Daqui a pouco capaz de entrar, de aparecer aí. Bom, então vamos lá, pessoal. 11h05 da manhã. Vamos. Vamos iniciando então a nossa live aí, começando a falar. Eu sou o Robson, um dos fundadores aí da Bazuca Assessoria Esportiva, junto com a minha esposa. E hoje nós estamos numa live, convidamos a Keila Teixeira. A Keila, como eu comecei a falar aí no início da live, né? Ela é uma multiprofissional, mas também é aluna da Bazuca Assessoria Esportiva. Eu falo multiprofissional porque
a Keila, cada período, ela tá com uma coisa nova, uma formação nova. Então, assim, ó, o que eu sei do histórico dela, mas ela vai falar muito, viu? Mas, assim, ó, o que eu sei do histórico dela, ela é formada em biologia, então, como bióloga. Aí ela é chefe de cozinha. Aí ela foi para a Índia, formação em yoga na Índia. Entendeu? Então, assim, ó, é a pessoa, você tá entendendo, gente. Vou Versátil. falar para ela assim, ó, que ela faz tal coisa, ela faz, cara. Eu Eu não sei. sei, daqui a pouco ela vai abrir alguma coisa de marido de aluguel, mas quando chega é a Keila para trabalhar também, entendeu? Não duvido não, porque ela é fenômeno aí. Não, essa parte pode até ser uma boa ideia, mas eu deixo com o Danilo, porque ele que entende desse Paranauê aí, de fazer as coisas em casa. E Não me aí, arrisco. pessoal, agradeço muito a presença de vocês, tá? Agradeço a presença de todos que estão aí, o pessoal que vai chegando também, vocês que vão assistir essa live depois que a live já acabou, né? É muito legal, assistam sim, que vai ser bem interessante a live, tá? E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho da Keila. A Keila foi mãe, tem agora, né? Recente, tem 6 meses, Keila, é isso? Isso, seis Seis meses e meio. 6 meses e meio, tá? Então passou por toda uma reestruturação de vida, porque tinha uma vida somente com o marido, né? Treinava, fazia exercício direto, a Keila sempre foi muito ativa, funcional, corrida e tudo mais, e sempre busca sempre um desafio. Eu lembro que um tempo Uhum. atrás estava se desafiando, queria fazer aquelas corridas muito loucas, que tem que passar no barro De e tudo mais. Ah, obstáculos. fez. Então, assim, ó, a Keila está sempre se desafiando e, de repente, se encontrando numa nova situação de mãe, passando pela primeira fase lá, que é o puerpério, né? Depois que, Nossa. depois que nasceu. Então, esses primeiras 8 semanas, né? Os primeiros 2 meses, que a situação é um pouco mais complicada. E aí depois veio gradativamente tentando encaixar algum exercício, mas estava difícil. Teve uma mudança no corpo também, né? Tanto da Sim. parte estética, por causa da gestação toda, a parte postural também, que ocorre muito na gestação, essa mudança postural. Então, passou por várias coisas, várias mudanças que muitas mães acabam passando, que muita gente acaba passando, não só por se tornar mãe, mas de repente por uma mudança de cidade, por uma mudança no emprego, e até conseguir se reestruturar tudo totalmente para voltar numa condição que tinha antes de vida, né, ativa e tudo mais, acaba se perdendo e não sabe como. E aí Exatamente. ela veio e começou, a gente entrou em contato e começamos um trabalho com ela, com um trabalho funcional no parque, com aulas de 30 minutos. E eu acho que esse é um dos pontos principais da nossa live hoje, né? Fora o trabalho que ela pretende voltar a correr também, e aí nós vamos iniciar o trabalho com ela com um projeto que a Bazooka Assessoria tem de corrida, mas é bem importante esse ponto, acho que são pontos importantes aí de retornar, e retornar fazendo, por exemplo, 30 minutos e buscando o exercício, a qualidade de vida, mas sem deixar toda a rotina que ela tem de cuidar da filha e tudo mais, então ela consegue organizar isso de uma forma diferente, porque não demanda tanto tempo, né? Então, Sim, Keilinha, exatamente. vou deixar com você agora, apresente-se, fale um pouquinho sobre você, conte um pouquinho dos históricos seu de exercício, o que você fazia antes e como está hoje, né? Quais foram essas mudanças, e aí a gente vai batendo um papo depois a respeito disso, legal? Fechou. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí. Obrigada pela presença, como o Robson já disse. Se vocês ouvirem barulhos ao fundo, é minha filha, então, normal, ela está acordadinha aqui. Mas, enfim, vamos lá. Eu tenho 33 anos, como o Robson comentou, passei por uma gestação, né? Então foram 9 meses gestando, e ela tá com 6 meses e meio, então assim, muda completamente tudo que o Robson falou, e a questão emocional também, que acaba influenciando muito, né? Emocional e hormonal. Então, esse foi um dos motivos para eu ter procurado também a Bazooka, pelo treinamento ser rápido. E por ter uma pessoa ali, um treinador que tem, além da grande bagagem que o Robson tem, todo esse diferencial, né? Que também eu vou falar mais pra frente. Mas, assim, falando um pouco mais realmente, eu fiz a formação em biologia, sou formada também, eu tenho curso de comissária de bordo,
fiz a formação em gastronomia e também em yoga, porque eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer coisas diferentes. E eu acho que as minhas formações, elas se complementam, né, na medida do possível. Logicamente que eu não consigo atuar em tudo, então biologia e comissária de bordo são profissões que eu não atuei. Atuei muito pouco, na realidade, como bióloga. E gastronomia e yoga, eu atuo, né? Então a gente tem a nossa empresa de marmitas saudáveis ultra congeladas e eu também sou instrutora de yoga. E a minha relação com a atividade física, eu nunca fui super ativa, eu nunca fui super empolgada para treinar, né? Na realidade, eu comecei praticando vôlei na época lá do colegial, eu jogava vôlei, era só isso que eu fazia. Só um esportezinho básico ali da educação física e que precisava para eu ganhar nota. Então, assim, eu gostava, mas não era nada assim estratosférico. Eu fui me dar conta que eu estava acima do peso e isso começou a me incomodar na realidade quando eu saí de casa, assim, por volta de uns 18 anos. Eu lembro que eu olhei para minha barriga e falei, nossa, mas eu tenho 18 anos, não tenho nem 20 anos, já tinha uma barriga que me incomodava, comia super mal, era McDonald's, sabe? Milkshake do Bob's. Tem até uma foto, assim, que eu tô segurando numa mão um milkshake do Bob's e na outra mão uma casquinha do McDonald's, sorrindo, achando bonito, né? Tudo bem. Então, assim, eu nunca tive uma relação muito boa com alimento também, né? E isso, inclusive, foi um dos motivos para eu ter feito a gastronomia. Porque na minha família, assim, minha mãe fazia muita fritura, refrigerante. Então, nunca fui criada de uma maneira, assim, orientada para eu comer bem, né? Comer comida de verdade, comida boa. E aí, quando eu saí da minha casa, né, quando eu descolei da realidade ali do que eu tinha, que eu pude enxergar o tanto que eu me alimentava mal, o tanto que eu precisava mudar, né? Porque eu falei, gente, eu sou nova, tenho 18 anos e não consigo, eu ficava ofegante para subir escada, né? Isso me incomodou. E aí, a partir daí que eu procurei ajuda nutricional. Eu lembro que nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E aí eu procurei uma nutricionista. Eu lembro que na época, fazem muitos anos já isso, né? Eu tinha aqui 18 anos, eu tô com 33. Não sei fazer contas que eu sou da área de biológica, gente, mas faz um bom tempo aí. E péssimo pra conta. E aí eu lembro que eu procurei uma nutricionista. Essa nutricionista me passou uma dieta. Olha que engraçado, né? Na época, os nutricionistas recomendavam barrinha de cereais, daquelas Nutri, sabe? Então, eu comia barrinha de cereal de lanche intermediário, mas assim, eu fazia um belo de um almoço. Eu comia muita salada antes. Eu comia arroz, feijão e proteína. Era sempre isso. Foi assim que eu perdi 14 quilos. Assim, de 64, que eu tava pensando, beirando 64, 63, alguma coisa, eu fui para 50 quilos. Então, assim, foi uma diferença muito grande, né? Mas, obviamente, que não foi do dia para a noite. E aí eu comecei a ter uma relação ali com comida. Eu comecei a enxergar a comida com outros olhos e atividade física também. Nessa época, Robson, para você ter ideia, eu não conseguia correr um minuto. Se eu conseguisse correr um minuto assim, era uma glória. Quando eu consegui correr um minuto seguido, sabe? Foi assim, uma vitória para mim. E eu lembro que eu corria 30 segundos e caminhava 30 segundos. E aí, aos poucos, eu fui introduzindo, fui melhorando e fazia musculação. Então, assim, foi. Opa, caiu, gente. Falha ao vivo, né? Ó. Pronto. Ao vivo é assim mesmo. Então, assim, eu lembro que foi. Foi um período muito difícil para mim, porque tudo que a gente inicia, quando a gente sai da nossa zona de conforto, é muito desafiador, né? Igual, por exemplo, ser mãe. Eu tava acostumada a ter minha rotina, dormir a hora que eu queria, acordava a hora que eu queria, fazia tudo do meu jeito, do meu tempo. Então, assim, foi uma mudança muito grande e eu precisei realmente de muita disciplina, né? Para eu me tornar uma pessoa ativa, para eu me tornar quem eu queria ser. Uma coisa que eu fiz que me estimulava muito é. Gente, é assim, aqui fica para deixar claro que eu não sou. Corpo perfeito é o corpo que você se sente bem. Então, se você está vendo o vídeo, está acima do peso, tá tudo bem. Se você se sente bem assim, ok. Mas o que eu fiz que me ajudou? Eu peguei a foto de uma pessoa assim que estava muito acima do peso, uma foto na internet X, assim, sabe? Mas estava assim, bem obesa na realidade. Foto de qualquer pessoa, assim, eu coloquei lá mulher obesa e coloquei na geladeira. Não que é pra você fazer isso também, tá? Mas eu fiz isso, isso serviu pra mim, porque eu sou uma pessoa muito visual, tá? Meu perfil é visual. E aí eu via todo dia e eu falava assim, não, eu não quero me tornar essa pessoa. E isso, da mesma forma, pra Índia, né? Eu coloquei a foto do Taj Mahal na minha geladeira. Eu visualizava que eu queria ir pro Taj Mahal, então pra mim funciona isso, tá? Então, assim, isso me ajudou muito nesse meu período a não desistir, porque eu abria a geladeira, né? Todo dia, toda hora. E eu olhava pra geladeira e falava, nossa, hoje eu tô cansada, não vou treinar. Eu falava, não, não vou me sabotar. Olhava, falava, não quero chegar nesse ponto, então vamos lá.
Então, assim, trabalhando também sempre a mentalidade, né? Porque, na verdade, está tudo na mentalidade, né? A mente que comanda ali, né? Então, a partir assim, eu emagreci, cheguei no peso que eu queria, eu não parei mais de fazer atividade física. Todo e qualquer tipo de atividade eu adoro, lógico, não sei todas, não conheço todas, mas se você falar assim pra mim, ou vamos jogar vôlei, vamos jogar futebol, jogo mal, mas vamos, ou vamos jogar, vamos. Agora não me chama pra jogar handball, não, Robson, porque handball eu tenho medo, porque eu acho muito violento, assim, sabe? Não, esse negócio de jogar não é comigo. Eu acho muito massa, mas eu confesso que é um esporte que eu não arriscaria, não, porque eu tenho medo. Se de estar em movimento. Escutei muito isso já. Que esporte violento esse que você pratica. Travou. Temos um probleminha técnico aqui na internet oscilando, mas retornou já. Vamos lá. Ficou girando aí. Então, não assim, violento. Violento, o que é violento pra mim, às vezes não é violento pra você, né? É verdade de cada um. Mas eu não me sinto confortável praticando esse tipo de esporte. Embora eu acho muito Só legal. pancadinha, tranquilo. Só, né? Ainda mais eu que amamento. Imagina uma pancada no seio. Misericórdia. Não tem como nem pensar. Mas, enfim. E aí a minha relação com o esporte começou a aumentar. E aí eu lembro que assim, eu gosto muito de desafio, de me desafiar. E hoje eu me considero uma pessoa disciplinada. E eu acho que o esporte me trouxe isso. Tá longe de ser o que eu gostaria, sim. Mas eu gosto muito de me desafiar. Então, quando eu comecei a treinar, tá, eu fiz de tudo. Eu já fiz luta, fazia aula de jump, eu fazia, nossa, muita coisa. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tinha mais disponibilidade, eu treinava 2 vezes ao dia. E aí eu lembro que eu coloquei como. Caiu de novo. Estamos tendo uma oscilação aí na internet, não sei porquê. Depois a gente manda para Vivo reclamando, mas Isso vamos lá, aí. vamos seguir. Manda o boletinho pra eles também, né? Não vamos pagar esse mês, não. Bom, então, eu parei na parte que eu gosto muito de me desafiar. E aí eu lembro que eu coloquei como meta correr 21 quilômetros, né? E eu queria muito fazer a meia maratona no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não corria nada. Eu saí dos 5 quilômetros e fui para os 21. Óbvio que tem todo um tempo de treino, tem toda a parte de alimentação, suplementação e acompanhamento também como profissional, mas eu consegui. Eu só não fui para o Rio para realmente completar, fazer a prova. Eu tinha já feito a inscrição e tudo mais, mas eu lembro que nesse período minha vida assim deu uma reviravolta 360 e eu acabei tendo que optar por não ir naquele momento, mas eu completei sim 21 quilômetros aqui em Ribeirão. Corria na pista, então eu corria de Ribeirão a Bonfim e voltava, enfim. Eu consegui completar, porém não no Rio, né? Mas tudo bem, o que importa é que eu fechei aí os. É bom. Essa prova no Rio é muito top. Então, muita gente fala, eu quero ir ainda. Eu coloquei como meta para mim e para o Danilo para a gente fazer a São Silvestre no final nesse ano, né, amor? Final desse ano. Final desse ano. Então, assim, vamos ver, né? Eu tô ansiosa para começar aí com os treinos de corrida aí com a assessoria, né? Com você e com a Ana. Vamos ver. Mas, assim, o que me motivou também, como eu estava falando, a buscar a bazuca, o que eu achei interessante, um grande diferencial. Como eu disse, eu sempre treinei, então eu treinei já CrossFit também. Nossa, gente, eu fiz muita coisa, não vou lembrar, mas tudo que vocês possam imaginar, academia, CrossFit, funcional, enfim. E o que me incomodava, eu gosto muito de treinar. Então, para mim, não tem diferença, não tem diferença, assim. Se eu tivesse o tempo hoje que eu teria antes, não tem problema nenhum eu ficar 40 minutos, 1 hora treinando. Mas eu não tenho. Eu não tenho a mesma disponibilidade de tempo que eu tinha antes. Então, a primeira coisa que eu falei, vou voltar a treinar. Legal, mas putz, e a Maria Flor? Como que faz com a Maria Flor? Então, assim, quando o Robson falou pra mim, não, com meia hora a gente consegue fazer o treino, eu falei, meia hora? Como assim, gente? Meia hora? O que você faz com meia hora? Você não faz um bolo com meia hora, né? Não, mas mentira, ó, um parênteses aqui. Depois que a gente se torna mãe, a gente faz muita coisa em meia hora. A gente faz o bolo, a gente faz o pão e faz tudo. E comendo cola ainda, né? Quem é mãe vai me entender. Mas eu falei, gente, treinar em meia hora, não, como que isso é possível, né? Vai ser eficiente? Vai me trazer resultado? Porque eu preciso, não é que eu preciso de resultado rápido, mas o corpo nosso muda muito.
A estima, assim, faz isso. Você olha seu corpo antes, do corpo como tá agora, e fala, meu Deus do céu. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo, né? Pra mãe recém-mãe, primeira mãe, mãe de viagem também, primeira viagem. E aí eu fiz a primeira aula com o Robson, já achei diferente, porque eu falei, putz, o cara tá fazendo uma avaliação pra ver o meu VO2, não sabia nem que era VO2, né? Nunca ninguém tinha me falado, falei, que esse negócio de VO2? Aí ele me explicou como que é. Então, assim, eu já me senti especial por ele estar fazendo algo individualizado pra mim. Quer dizer, ele tava fazendo um teste ali para ver como seria o meu VO2, que é a minha capacidade cardiorrespiratória, depois ele me explicou. Então eu achei já diferente. Falei, o diferencial já começou aqui. E aí ele fez um teste comigo que pra mim assim foi muito difícil, meu VO2 estava péssimo, super normal, absolutamente dentro do esperado, né? Mas eu achei muito bacana. Eu falei, olha que legal, porque ele tá fazendo algo personalizado para minha condição de uma mãe, né? Então assim, já me chamou super a atenção. E aí nossa, mudou a luz aqui, tá? Mas dá para enxergar, né? Mudou aqui, enfim. E aí nós começamos com os treinos, sempre muito dinâmicos. Então, assim, não é aquela coisa chata, sabe? Que tudo bem assim, que eu hoje estou numa condição que eu tô sempre cansada, gente. Tô sempre cansada. Agora voltou a luz. Ó, voltou a luz. Então, assim, eu tô sempre cansada, eu tô sempre querendo dormir, mas eu não posso, mas enfim. Então, assim, é outra realidade, né? Então, assim, eu sempre. Isso faz o quê? Com que eu reclame nos treinos, mas até aí tudo bem, o Robson que me aguente. Mas eu sei, óbvio, que é por um bom motivo, né? Eu sei que é por um bom motivo, que eu já estou tendo os resultados, isso assim, é nítido, principalmente o Danilo, ele fala, nossa, mudou muito seu corpo, eu tô super satisfeita, mas lógico que durante ali, o treino, imagina, é meia hora, então o que o Robson faz? Ele vai respeitando, obviamente, a individualidade, ele entende o processo também, isso é extremamente importante, ele não vai chegar e falar, não, eu tenho meia hora, então eu já vou começar com algo difícil que eu não vou conseguir fazer. Não, ele respeita as etapas, isso também é muito importante. E o que eu acho muito bacana é que assim, o Robson ele parece militar, aqueles militar. Só falta ele ficar com a, sei lá, cinta, alguma coisa pra dar chibatar. Mas, gente, isso daí é disciplina militar, tem que ter, não adianta. E ele fica em cima, sabe? Coisa que eu nunca tive com nenhum outro treinador, nenhum outro lugar onde eu treinei. Lógico, já treinei com pessoas excelentes e tudo mais, mas ele é muito metódico, assim. Ele chega a ser chato mesmo. Ele sabe que eu falo que ele é chato, mas isso é ótimo. Por quê? Porque é resultado. Se a gente quer ver resultado, tem que sair da zona de conforto mesmo, entendeu? E aí ele fica em cima. Então, assim, uma coisa muito bacana. Ele conta também as repetições, isso é chato, na verdade, porque não dá pra roubar, né? Mas eu acho muito legal isso no trabalho dele. Eu falei pra ele várias vezes. É um grande diferencial também. Ele explica o porquê das coisas. Então ele fala, o agachamento é assim. Uma coisa também que eu descobri que eu fazia muitas coisas erradas, não só o agachamento. Tá, mas por que que é assim? Aí ele vai e explica o porquê. Isso. E isso a gente se parece muito nessa questão, porque eu gosto de saber o porquê de tudo, né? Então eu sou muito questionadora. E isso é muito importante, porque você tá fazendo um negócio, tá, mas por que que assim é certo e não assim? Tudo tem um porquê. E eu acho que a gente tem que realmente se questionar, né? Sociedade de modo geral, né? Do porquê das coisas. Não só aceitar, tá bom. Não, pô, você tem que saber o porquê. E ele é muito bom também por conta disso. Então, assim, esse conjunto de fatores que me motivam a continuar treinando com o Robson. Pô, em meia hora eu consigo treinar, minha respiração, minha capacidade de cardiorrespiratória aumenta, assim, né? Aumenta, assim, meu batimento, né, na verdade. Ele vai lá em cima, isso é muito bom. Em meia hora eu consigo treinar, consigo dar atenção para minha filha. Às vezes o Danilo vai lá no parque, acabo de treinar, já amamento, assim. Então, para mim, tem funcionado muito bem para minha rotina de mãe. E não só para a rotina de mãe, para a rotina de pessoas que têm pouco tempo, que eu acho que a maioria das pessoas, né? Hoje em dia ninguém quer ficar mais uma hora e meia na academia, que seja 45 minutos, sabe? Então, a gente quer ganhar tempo mesmo. Então, assim, esse conjunto aí de fatores que me fazem ter motivação para treinar. Lógico, a gente não acorda todo dia disposto, a gente tem dias que a gente tá cansado, tem dias que a gente não dorme bem e tudo mais. Mas isso, quando eu tô lá, eu já falo, putz, mas peraí, é só meia horinha? O que é meia horinha de 24 horas do meu dia? Entendeu? Então isso me motiva muito. E é lógico, toda a metodologia, são treinos dinâmicos, cada vez uma coisa diferente. Hoje mesmo eu treinei de chinela, que o Robson vai explicar para vocês o porquê, né? Mas assim, isso que eu acho muito legal, sabe, da assessoria. Acho que eu falei muito, né, gente?
Quase Vamos pode lá. falar. Legal, Keila, você falou bastante coisa legal. E aí eu quero fazer, vou pegar alguns pontos, tá, do que você foi falando e comentar. O primeiro ponto que eu queria comentar é a respeito do que você falou. Pô, eu peguei uma foto de uma pessoa obesa, extremamente acima do peso e tudo mais, e coloquei isso como referência. E aí você até citou, gente, fui eu fiz assim, tal, não sei o quê. Isso é muito legal, porque hoje em dia a gente fala muito de gordofobia, né? Hoje em dia vem falando muito sobre a obesidade e tudo mais. Então, esse é um ponto importante, que isso não é um preconceito da Keila, não é que a Keila tenha um preconceito ou que pega como referência o obeso e fala, não quero me tornar essa pessoa. Não é isso. Foi a forma que você viu, a forma que você encontrou, que aí são mecanismos de ação, que aí uma pessoa muito boa para falar sobre essas coisas, tá? É a Ana Paula, que é sócio proprietária na Bazuca Assessoria Esportiva, é minha magnífica esposa, tá? E ela é psicóloga também, além de formada em educação física, tem um histórico como fisiculturista e ela é formada em psicologia também. Hoje tem uma clínica que atua, então ela consegue falar um pouco mais desses mecanismos. Essa forma que você é um mecanismo que você utiliza, né, para poder se motivar e continuar fazendo o exercício e tudo mais. É uma referência que você tem. E importante falar sobre isso, o que eu queria comentar é o seguinte: eu estou acima do peso, ou eu sou gordo, ou não sou gordo e tudo mais, cara, esquece o rótulo do negócio. O que a gente tem que pensar sempre é o seguinte, e eu tinha sempre olhei para isso, né, de uma forma assim, eu nunca fui magrinho, né, tirando a época que eu estava treinando para o Iron aí, que eu dei uma secada geral, que pretendo voltar naquele físico que eu estava quando eu fiz o Ironman, mas eu tive outros problemas que me levaram a ganhar peso de novo. Mas, enfim, o que é importante? De todo o meu histórico de atleta, desde o handball que eu joguei e tudo mais, e depois vindo para provas de maratona aquática, e depois para o triatlon e tudo, principalmente na época do handball, não era o peso o fator limitante para mim. Eu sempre fui acima do peso, tá? Porém, sempre pratiquei esporte e tudo mais. Então, quando você olhava o Robson acima do peso, talvez as pessoas olhassem e falassem, nossa, olha a barriga dele, não sei o que, tal. Só que a minha saúde era top. Eu não tinha colesterol alto, eu não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nada. Então, gente, o ponto principal é exatamente esse. É o ponto que a Keila falou. Como você sente? Você se sente bem? Ok. E a sua saúde também está bem? Aí, ok. Tá? Eu cito que até uma época lá atrás, isso muito tempo atrás, eu lembro do Jô Soares, que eu li uma matéria uma vez do Jô Soares. O Jô Soares, você olhava aquele cara daquele tamanho, né? E aí você falava assim, nossa, esse cara deve ter um monte de... Ele não tinha nada, ele não tinha colesterol alto, não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nada. Então, teoricamente, todos os parâmetros de comorbidades que são causados devido à obesidade e tudo mais, ele não tinha nenhum. Ele estava, teoricamente, saudável, mas acima do peso. Né? E estava confortável para ele, estava bom daquele jeito lá, beleza. Entendeu? Então, assim, a relação que a gente tem que pensar é exatamente nisso na saúde. E muitas vezes, quando a gente cita o obeso ou o gordo acima do peso, a gente está pensando nas comorbidades, na verdade. A gente não está pensando no perfil estético. Né? Nós estamos pensando exatamente nos problemas que isso pode acarretar. E o que não é interessante. Então, esse é um ponto que eu queria fechar só, para que não fique, ninguém pense que existe alguma coisa, algum pensamento que não pode ser gordo ou não pode ser obeso. Não, pelo contrário. Pode acontecer sim, se é uma opção sua, ok, mas busque saúde. Você pode ser uma pessoa acima do peso, ativa, que pratica exercício e pratica atividade, que não está com nenhuma comorbidade, que tem saúde, então não tem problema com relação a isso. Os outros pontos que eu queria colocar com relação ao treino da Keila de 30 minutos, que aí é um ponto interessante também para a gente conversar a respeito, que é, as pessoas perguntam às vezes, né? Existe sempre o pensamento que, para treinar eu preciso de 1 hora vou lá treinar na academia, eu tenho que fazer 1 hora de treino. Vamos lá. O treino de 30 minutos, ele tem resultado e o quanto 30 minutos é efetivo para alguma coisa? Vamos pensar o seguinte, então. Vou colocar uma situação bem simples, assim, para as pessoas pensarem, pensando lá na musculação, dentro da sala de musculação na academia, né? Sabe o 3 de 10? Que todo mundo conhece? É basicamente isso, né? Então, vamos lá no 3 de 10. Se eu colocar
3 segundos para a execução de cada repetição, então eu estou falando que em 10 repetições eu gasto 30 segundos. Certo? Sim. Beleza. Então tá. Então eu gasto 30 segundos. Se eu vou fazer 3 séries de 10 repetições, eu gasto 1 minuto e meio. Sim. Ok? Vamos colocar mais 30 segundos de intervalo. Então eu faço 10, descanso 30 segundos e faço mais 10. Tá? Só para ter uma ideia assim. Claro que às vezes o descanso tem que ser maior, porque para 10 repetições está trabalhando com mais peso, mas só para ter uma ideia. Então significa que eu tenho 1 minuto e meio de descanso, tá? E 1 minuto e meio de execução. São 3 minutos para fazer 3 séries de 10 repetições. Então significa que eu consigo fazer 10 exercícios em 30 minutos. Quem vai na academia e faz 10 exercícios em 1 hora? Entendeu? A maioria das pessoas faz em torno de 6 a 8 exercícios. Tá? Mais ou menos isso. Porque normalmente é assim, eu vou lá, eu faço 3 de peito, 2 de tríceps, né, e um abdômen. 6 exercícios. Tá? Então, assim, 30 minutos dá para treinar? Muito. E aí é um ponto que a Keila comentou. O Robson é muito chato, fica muito em cima e tudo mais. Exatamente. Otimizar tempo. Porque hoje a vida pede para que nós otimizamos o tempo. Se eu não otimizar o tempo para tudo, no trabalho, em casa e tudo mais, eu não tenho tempo. Né? A gente reclama hoje que 24 horas está pouco. Né? Precisaria de mais horas para o dia a dia. Então, os 30 minutos entram exatamente nesse ponto. A gente consegue executar um treino com qualidade, com resultado e disponibilizando mais tempo para você viver a vida e fazer as suas outras coisas. E aí eu sempre coloco a situação. Um treino de 30 minutos de execução, ele demanda mais ou menos aí 1 hora ao total. Porque você, 15 minutos antes, mais ou menos, é o tempo que você leva para se preparar. Você vai se trocar, de repente fazer uma alimentação, né, e tudo mais, ok? Se ir até o local do treino. Muitas vezes numa academia, ou no caso a Keila, ela vai até o parque, né? Então tem esse deslocamento e tudo mais. Então vamos colocar 15 minutinhos aí. E depois você tem os 15 minutinhos do retorno. Tomar o banho, fazer uma alimentação e tudo mais. Então, ó, um treino de 30 minutos, ele demanda, em toda a estrutura, em torno de 1 hora. Né? Então, se a gente for pensar em 45 minutos ou 1 hora de treino, eu estou pensando de muito mais do que 1 hora. Estou falando de 1 hora de treino. Então, por isso o treino de 30 minutos hoje é o que tem de ideal para as pessoas. Se você disponibilizar 1 hora para treinar, treino em 30 e os outros 30 minutos você tem para se organizar. Então, olha a diferença, o quanto que isso muda já na vida da pessoa, porque antes ela se programava em torno de 2 horas para poder fazer alguma coisa. Né? Para se deslocar, para chegar, para fazer, para treinar. Agora não, em 1 hora você consegue organizar tudo isso. A Keila muitas vezes comenta, acabei de dar o peito para Maria Flor e vim treinar. Aí eu vou voltar e dou banho nela depois. Então ela consegue organizar isso de uma forma mais fácil, que não demanda tanto tempo assim. E acho que esse é um dos pontos também, que é com relação ao tempo. E uma outra coisa que eu queria falar agora, que ela comentou, que vocês vão ver aí no Reels, que eu já postei, que é o treino de chinelo. Ai, que vergonha, gente. Só eu para treinar de chinelo, meu Deus. Então vamos lá. Ó. Eu combinei com a Keila hoje, às 9 horas da manhã, que ela teria um treino no parque. A Keila é professora de yoga e dá aula de yoga no parque também. Ela dá aula de yoga lá de sábado, das 8 às 9. É isso, Keila? Ó, vamos fazer um merchan aqui também. Ué. Quem quiser. Uma aula de yoga, quem quiser, procura a Keila depois. Se formou lá na Índia, cara. É o yoga raiz do negócio, tá? Não é o Nutella, é o raiz. É o raiz. Boa. Assim, ó, a Keila deu aula das 8 às 9 e eu marquei com ela depois, teria o treino. Cheguei lá, ela tava de chinelo. Ah, Robson, e aí? Dá para treinar de chinelo? Não dá? Qual é a situação disso? Tranquilo. Tá? O recomendável até, eu diria, que assim, treinar descalço seria extremamente interessante. Eu sempre comento isso desde a corrida. Nós não nascemos calçados, tá? Nós nascemos descalços. Nosso corpo foi preparado para estar descalço.
quando você coloca algo na sola do pé, você perde a percepção de contato com o solo. Então, descalço é muito legal treinar. De chinelo também é. O problema é que o chinelo, às vezes, ele não é preso no pé totalmente, então ele fica solto, a parte de trás e tudo mais. Então, dá para executar o treino? Dá tranquilamente. E ela executou o treino hoje tranquilo. Então, não tem uma restrição de dizer não pode treinar sem o tênis. Tem que estar com o tênis para treinar. Não. O tênis não é o principal para o treino. Tá? Então, a gente consegue organizar isso de uma forma, tanto é que ela treinou hoje. Ela fez exercício de agilidade na escada de agilidade com o chinelinho lá, segurando o chinelinho. No caso Deu ali, certo. eu poderia passar descalço? Poderia, mas aí o ideal seria o quê? Na grama, por exemplo, porque a sola do nosso pé não é adaptada como era quando criança, né? Que a gente podia correr no asfalto quente que não queimava o pé. Pelo menos eu fui assim, hein? Eu brinquei na rua, então eu tinha um castão no pé. Eu também. Mas hoje em dia, né, as coisas mudaram, os bebês de hoje meio Nutella, então... Exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, esse é um outro ponto. Dá para treinar? Dá, tranquilamente. Né? E o desafio que a Keila falou, ó, comentando a respeito dos 21 km aí dela, que ela comentou a prova do Rio de Janeiro, é uma prova maravilhosa. Eu já fiz a meia lá 2 vezes e já fiz a maratona também. Então, é uma prova muito legal. Eu fiz em 2019, a última vez que eu fiz a meia lá do Rio. Eu só não gostei muito porque tinha tido um problema na Niemeyer lá, caiu uma ponte, alguma coisa assim, e aí o percurso mudou. Porque antes o percurso eram 21 quilômetros direto, né? Então largava e quando eu chegava no aterro do Flamengo lá, eu tinha dado os 21 e acabou. E aí essa última vez passava pela chegada, eu passava na chegada no quilômetro 11, então eu tinha que ir mais 5 e voltar mais 5. Então o percurso não foi tão legal da última vez. Mas é uma prova muito legal, um desafio. A São Silvestre, que a Keila falou, este ano estaremos na São Silvestre, toda a galera da Bazuca, todos os alunos da Bazuca, nós vamos para São Silvestre correr a São Silvestre do final do ano, só se o tal do Covid aí não deixar, mas e fora isso, estaremos lá correndo São Silvestre, é uma prova muito legal. Não é uma prova para tempo, então isso é interessante também. É uma prova festiva mesmo, então você chega lá, vai ter muita gente para correr, mas é uma prova muito legal. E a Keila vai começar agora, que aí entra no outro ponto que a gente estava falando, sobre o treino de corrida. Lá no início da live nós comentamos. A Keila agora vai iniciar um processo também, um trabalho para a corrida. Então, a Keila já correu até 21 km, mas depois da gestação e tudo mais, dizer que ela corre 5 km é mentira. Tá? Então, assim, a Keila vai sair do zero, realmente, né? Nós chegamos aí no início, quando começamos o treinamento, a Keila tinha uma condição cardiorrespiratória de 60 anos, mais ou menos. Meu Deus, que trágico. Essa seria a estimativa aí da capacidade cardiorrespiratória dela, tá? Devido a todo o processo que o corpo passa, a parte hormonal, a parte de ficar sedentária mesmo e tudo, então é totalmente diferente, né? Por isso que ela estava numa condição tão inferior, ela ficou surpresa, porque eu coloquei ela para fazer um movimento simples de elevar o joelho, e a frequência dela disparou e tudo mais, ela falou, caramba, como assim? Então, ela quase chorei. E agora já consegue fazer alguns aquecimentos que a gente coloca, algum período no treino, que ela faz algumas corridinhas, tá? E já tem uma outra capacidade, já tem uma outra disponibilidade. Disponibilidade não seria isso, mas está com outro físico já. Isso já mudou, já alterou, já melhorou a capacidade física dela e por isso ela consegue fazer melhor. Olha a Maria Flor aí! Oi, gente! Então, agora a gente começa um projeto com ela, que é o projeto do 0 aos 5 km. Esse é um projeto que nós estaremos lançando no final do mês ou início de fevereiro. Estamos definindo a data ainda certinho, mas esse projeto é um projeto onde você sai do zero, para quem nunca correu, para quem está acima do peso, para quem está totalmente descondicionado, começaram um treino
e chegar aos 5 km em 12 semanas ou menos. Por que ou menos? Dependendo da condição física da pessoa e tudo mais, e o processo na parte alimentar também, às vezes perde peso mais rápido e aí consegue chegar até os 5 km aí antes. Mas a ideia é trabalhar em 12 semanas para chegar nos 5 km. É um projeto que vai trabalhando gradativo, com 3 treinos na semana de corrida somente. É bem legal o projeto. Vocês que estão assistindo a live agora, acompanhem o nosso Instagram, acompanhem o nosso canal no YouTube, que logo mais sai o lançamento aí desse projeto. Legal? E aí... Hã? Fica de olho. Falei, pessoal, ficar de olho. Falei, isso aí, fica de olho. E a Keila vai começar isso aí, ela vai falando para vocês. Ó. Olha os stories dela também, stories da Bazooka lá, que ela vai comentando a respeito de como tá, do que tá fazendo, o que não tá fazendo, se tá fácil ou se tá difícil. Fácil nunca tá. Fácil nunca tá? Gente, a Keila fala assim, ela pergunta para mim assim, ô Robson, eu sou uma aluna que mais reclama, que ó... Ou ela reclama da hora que ela chega, a hora que ela vai embora. A hora que ela tá indo embora, você fala assim, agora ela não vai mais reclamar, mas ela reclama também, porque agora ela tá muito cansada e tem que ir andando até em casa. Então ela dá uma reclamada também para ir embora. Ai, gente, mas quem é mãe me entenderá, sabe? Não é em vão a reclamação, não é em vão. A gente vive cansada. É isso aí. Ó, Keila, e conta um pouquinho pro pessoal da estrutura do treino, de como a gente consegue organizar o treino. Vou deixar para você falar a sua percepção como aluna, ao invés de eu, como professor, estar falando sobre isso. Então, eu acho legal comentar com você, você passar para o pessoal que a gente veio com o treino, não sei se você vai lembrar disso, que a gente foi até comparando em questão de gasto calórico, de como eram os primeiros exercícios, para como foi, como está sendo hoje. Então, comenta um pouquinho com o pessoal a respeito disso, que eu acho que é interessante, porque às vezes o pessoal acha que já tem que começar no máximo já e tudo. Então é legal você isso para o pessoal. Eu comentado isso também, né, anteriormente, o que é legal também é que o Robson ele entende isso, ele vê a necessidade e o estágio, digamos assim, né, que no meu caso ele viu como eu tava assim, péssima, e aí ele foi respeitando isso. Então, assim, eu sempre coloco o meu relógio para ele marcar o tempo de treino e as calorias. E no início eu não tinha condicionamento, né? Isso foi sendo melhorado, foi sendo desenvolvido com os treinos. No começo, assim, o gasto calórico ele era bem menor, assim, dentro das minhas limitações, né? E por isso que foi tão importante o Robson ter feito o teste inicial de VO2, né? E aí, deixa eu só passar ela aqui pro Danilo. E aí depois, conforme isso fui evoluindo e tudo mais, e logicamente com o quê? Né? Vou colocar um ponto. Além do teste de VO2, nós fizemos o teste da flexão de braço, do abdominal, para ver como estava também toda a parte de força, também. Né? Porque eu já não esqueço, memória de mãe é péssima, mas ele fez isso. Eu lembro que... E assim, foi bem difícil para mim, foi bem desafiador esse teste. Então, assim, conforme a gente foi evoluindo e tudo mais, com o olhar, né, do Robson, que é um excelente profissional, ele foi aumentando ali a intensidade e tudo mais, e o gasto calórico aumentando, né? Então, o que eu acho legal também é que, assim, ele tem muita criatividade para algumas coisas, sabe? Ele coloca uns exercícios e eu falo, nossa, que legal, não conhecia isso, e ele mistura as coisas. Então, realmente, igual eu falei, além de perceber essa evolução, porque eu marco sempre o meu treino, né? Então, eu vejo que eu tô gastando mais caloria, eu vejo que a minha capacidade cardiorrespiratória, ela tá melhorando. Além de tudo isso, ele faz uns treinos bem diferentes, assim, sabe? Que ele mistura... Então, por exemplo, nessa semana, eu vou treinar, sei lá, só uma vez, por exemplo. Aí ele consegue mesclar. Então, em 30 minutos, que é assim, relativamente né, pouco tempo, mas não que não seja eficaz, mas você falar, em 30 minutos é impossível treinar cardio, superior e inferior. Não é. Ele consegue, em 30 minutos, fazer um treino ali bem mesclado, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, teve final de ano, essas coisas todas, que eu treinei uma vez lá com ele, mas eu mantive fazendo certinho em casa também, né? Lógico. Então, aí ele conseguiu encaixar tudo em um treino, que assim, foi um dos treinos mais difíceis, que quando coloca tudo de uma vez, misericórdia. Mas assim, é rápido, gente. Você tá rindo, né?
tá rindo, né, Rob? Você vai ter troco, viu? Você faz yoga comigo pra você ver um dia, eu vou judiar. Então, assim, ele consegue em uma aula, em um treino, mesclar tudo de acordo com a necessidade também do aluno. Obviamente, ele tem que ter esse olhar, né, atento ali para o aluno, para a necessidade do aluno e principalmente para a condição que aquele aluno se encontra, né? Porque não existe milagre. Então, a pessoa que chega e fala, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Não, ele como profissional é possível, pode até ser que seja, mas não é saudável, entendeu? Então, ele tem que ter todo esse feeling, né? De um bom profissional. Então, assim, eu acho muito bacana justamente isso, essas coisas diferentes que ele coloca. Ele tem um equipamento lá que eu falo que parece Transformers, tanto que chama Transformer mesmo. Eu até brinquei um dia, né? Eu olhei assim, primeira vez que eu vi o negócio, eu falei, gente, isso daí parece um Transformers. Aí esses dias que eu fui descobrir que o nome do negócio é Transformer mesmo. Então, assim, é bem legal, é versátil, porque você pode fazer mesmo no parque, que é o meu caso, você pode fazer na garagem da tua casa, na tua casa mesmo, enfim, isso é uma coisa que também é muito bacana, né? Eu não preciso necessariamente estar lá no ambiente da academia ou num estúdio, né, para fazer. Então, eu particularmente adoro ar livre, adoro parque. Então, e é perto de casa, que para mim ficou ótimo do jeito que a gente está fazendo. Então, tem tudo isso, assim, sabe? Tudo isso que no final das contas conta para a gente tomar a decisão, né, de escolher uma assessoria para treinar. Então, não é só, o cara lá, todo mundo conhece, tem um monte de seguidor e tal. A gente tem que desmistificar isso. Não, isso é o que menos importa, na realidade, é o menos relevante. Para mim, o que é relevante mesmo, primeiramente, é ter a orientação de um bom profissional. Então, se é bom profissional, legal. Agora, vamos analisar todos os outros pontos, né? Não adianta ser só um bom profissional, mas o treino ser chato, mas a pessoa não corrigir a tua postura, não ter aquela interação ali mesmo, né? Para explicar, é isso, não é, entendeu? Então, tudo o conjunto mesmo do treino, não só essa parte de estrutura, de como você monta o treino, como vai se desenvolvendo, né? A evolução que a gente vai acompanhando, mas acho que é o conjunto mesmo, né? De tudo. São pontos interessantes, ela comentou a respeito. Ela sempre praticou exercício, já treinou em vários locais, já fez vários exercícios e tudo mais. Não desmereço nenhum profissional que trabalhou com a Keila. Cada profissional tem o seu estilo e tudo. Só que eu trago um pouquinho da bagagem que eu tenho com os meus estudos, com a minha profissão, e trago junto um pouco da bagagem da Ana Paula, da minha esposa, como fisiculturista. E aí a gente consegue trabalhar muito em cima da postura, da correção dos exercícios e tudo mais. E aí a Keila sentiu uma grande dificuldade em vários exercícios que para ela era super tranquilo. Um básico, que é o agachamento, que ela fala, agachamento, eu sei, sempre fiz agachamento e tudo mais. E aí eu venho com uma correção aqui, uma correção ali, e ela olha e fala, o que é isso? Como é que faz? Então, esses são pontos importantes de a gente olhar na hora do treino, e esses são pontos a serem trabalhados com a Keila, por exemplo. Teria um risco dela se lesionar lá mais na frente? Com certeza absoluta, e a gente vem conseguindo trabalhar muito bem essa mudança. E a mudança de postura na execução do exercício leva a uma melhora da postura no seu dia a dia também, porque você traz a informação do exercício para o seu dia a dia. Então, você vai precisar de abaixar para pegar alguma coisa na sua casa, você vai pegar alguma coisa em cima no armário, qualquer movimento que você vai fazer, você traz essa bagagem, traz essa orientação do exercício para o dia a dia. E aí você consegue executar de forma melhor e a sua postura tende a melhorar também. Claro, de acordo com o fortalecimento. E nós tivemos aí muita quebra de conceitos, né, Keila, que você tinha, e você acreditava que era aquilo ali, né? E aí eu vim trazendo algumas situações para você, e não são coisas assim, não, para discutir com ela, gente. É coisa simples, sabe? De ela colocar uma situação e eu falo assim, então você não pode fazer tal coisa. E ela parar, olhar e falar, realmente. Exatamente. O Robson, ele é o rei da analogia também, né? Existem muitas coisas aí, pessoal, no exercício, né? Que o pessoal fala, isso pode, tal coisa não pode, tal. Vou dar um exemplo simples do agachamento. Quem que pode agachar, não pode agachar e tudo mais. Porque eu tenho problema no joelho, eu não posso agachar e tudo. Aí eu coloco a expressão. Por que você não pode agachar? Porque, peraí, sentar e levantar de uma cadeira é um agachamento. Então, se você tem um problema no joelho e não pode agachar, significa que o resto da sua vida você tem que ficar em pé.
E aí, e eu coloquei uma dessas situações para Keila, que eu falei, pô, então não pode mais. Aí ela, pô, nunca tinha pensado nisso. Exato. E aí, quanto que você vai trabalhar, por exemplo, nesse agachamento? Porque eu posso agachar lá embaixo e colocar o glúteo quase lá no calcanhar, ou eu posso pensar no meio agachamento, tem formas de trabalhar o mesmo exercício para trabalhar o fortalecimento, para levar para alguma outra opção. Então, pessoal, para quem está assistindo a live, é muito importante, para quem vai assistir também, se você escutou alguma coisa que você não pode fazer algo, consulte um profissional da área, que isso é muito importante, tá? Eu acho que cada profissional dentro da sua área, e isso faz a diferença realmente. Então, o médico dentro da área médica, o profissional de educação física dentro da área do profissional de educação física, assim como o nutricionista dentro da área da nutrição, e assim a gente consegue fazer um trabalho multidisciplinar, eu não posso falar para Keila se ela pode ou não pode comer o ovo antes de treinar. Quem vai falar isso é o nutricionista dela, entendeu? Então é a mesma coisa. Então a gente consegue. Então eu fiz uma quebra aí de paradigmas, uma quebra de crenças que a Keila tinha ao longo dos treinos. Aí a gente vem quebrando algumas crenças que ela tinha, coisas que ela acreditava que poderia ou não poderia fazer, e a gente vem mudando isso também. Isso vem mudando todo o hábito de vida dela. Até ia deixar para o pessoal, se alguém quer deixar alguma pergunta, já começar alguma pergunta, nós estamos aí já com 50 minutos já de live, né? Então, se alguém quiser começar a deixar alguma pergunta, pode ser para mim, pode ser para a Keila também. Escreve sua pergunta aí já na live, ó. A gente vai respondendo aqui, vai explicando para vocês, vai falando um pouquinho mais para vocês também. Eu acho que está sendo muito legal, está sendo proveitosa a live, né? As pessoas se identificam com a situação. E a vida da Keila é uma vida. Muita gente, muitas mulheres estão passando por essa situação hoje, não só por causa da gestação, mas é o que eu falei. Você pode ter mudado a sua vida por qualquer outro motivo, trabalho, qualquer outra coisa, mudança de cidade, e isso vai gerando essas instabilidades dentro do exercício e da atividade. E aí tem um ponto, né, Keila, do desafio 30 todo dia aí, que nós lançamos também na Bazuca, né? Sim, exatamente. Isso é legal. A Keila falou para mim, cara, mas 30 todo dia, como é que é? E aí eu dei uma explicada para ela também, assim como já foi falado na live que tem aqui no Instagram da Bazuca. Toda segunda-feira a gente lança 3 atividades diferentes, são 3 atividades diferentes entre elas, para que vocês pratiquem. São ideias de atividades, né? A Keila conversando comigo. Cara, mas e aí, se eu não faço boxe, e aí você colocou como atividade boxe. Mas atividade pode ser um monte de coisa, né? E aí até coloquei para a Keila na situação do exercício físico e da atividade física. Conta aí, Keila, um pouquinho sobre isso também para a gente fechar. Se alguém tiver alguma pergunta, já deixa a pergunta e aí a gente já começa a responder. Você fala aquela questão da tabela que você me mostrou, do gasto calórico? Do exercício e da atividade, né? Que tem diferença, mas você fazendo... Lembra que a gente comentou, tem até o vídeo no YouTube, né? Porque a Keila veio conversar comigo e ela falou assim, pô, mas eu vou ter que sair para treinar toda vez? Aí foi onde eu coloquei para ela, o exercício físico é o dirigido, mas a atividade física, e aí dentro da sua casa você consegue executar um monte de coisa, né? Exatamente. Tem o vídeo lá, então, para quem não viu, corre para conferir. Mas a questão, por exemplo, o exercício é o que o Robson falou, é alguém ali te dirigindo, te supervisionando, e é o que ele faz comigo nos treinos, né? Agora, a atividade, por exemplo, eu vou fazer uma faxina aqui em casa, eu já estou fazendo uma atividade física, eu brincando com a minha filha o tempo todo, no chão, brincando com ela, estimulando e tal. Tudo que a gente faz que não seja dirigido. E assim, normalmente tarefas, né? Em casa, do dia a dia, as coisas corriqueiras ali, a gente tá fazendo alguma atividade e tá movimentando o corpo, né? Então isso acaba contando também. Mas eu achei que se fosse da tabela que você me mostrou, que tem uma tabela que o Robson tem, achei muito legal. Ela mostra mais ou menos, né, a quantidade de caloria gasta, não é, Robson? Se eu não me engano. Eu tenho uma tabela hoje, que é um compêndio de atividades. E aí eu mostrei para ela a respeito que essa tabela é legal, que ele mostra assim, em METs, né, que é o equivalente metabólico da tarefa. MET, equivalente metabólico da tarefa. E o quanto você está gastando ali. Né? Eu vou colocar um comparativo simples para vocês entenderem.
Então, digamos que eu estou correndo a 11 quilômetros por hora na esteira, então eu estou em 11 metros, tá? O equivalente metabólico daquela tarefa 11 por hora são 11 metros. É para quantificar o gasto de energia que está ocorrendo durante aquele exercício, para saber qual o estresse fisiológico que vai causar. E aí eu mostrei para ela uma tabela que tem tudo que você imaginar, gente. Gente, é tudo mesmo. Tem assim, ó, passar roupa, lavar roupa, cozinhar em pé, cozinhar sentado. Tipo, tudo que você possa imaginar. Acho que deve ter dado descarga, não é possível, porque tem tudo lá. Tudo. E aí eu fui mostrando para ela como que é no dia a dia nosso, né? O que a gente faz e o quanto que a gente está promovendo eu chamo de desestabilização fisiológica, né? Porque a gente tem um parâmetro normal do dia a dia e cada vez que eu faço alguma coisa diferente, isso desestabiliza, meu organismo precisa se recuperar, isso aumenta gasto calórico diário e a gente consegue um resultado legal. Então, não pensem em atividade física e exercício físico pensando só no resultado na balança no dia ou daqui uma semana, não. Se você coloca a situação dos 30 minutos de atividade ou de exercício todo dia, no final do ano, isso dá uma diferença grande, tá? E aí, se a gente olha no mês, eu ganhei 2 quilos, perdi 2 quilos, e no ano, quanto foi? Porque se você olhar para o ano, aí você tem uma condição maior e um mapeamento melhor de qual foi toda a sua condição. Né? Porque se a gente for olhar só no final do ano, gente, quem que não ganhou 2, 3 quilos só no final do ano? Com Natal e Ano Novo, com fraternizações e tudo mais. Então é fato que em janeiro você está muito mais pesado. Normalmente é isso. Só que aí começa o ano e tudo, e no final do ano. Então você começou janeiro com quanto e terminou dezembro com quanto? Aí você tem um balanço legal para ver como que foi. E a Keila está fazendo esse acompanhamento aí também, porque já vem passando já pelo processo. Na verdade, não de janeiro a dezembro, mas a gente está analisando aí, desde quando ela começou os treinos e como que vai ser essa mudança. Legal? Kelinha, já estamos aí com 11h57 já, com 3 minutinhos para encerrar, então eu vou deixar aqui o meu muito obrigado a todos que passaram pela live, aos que ficaram, pessoal que está aí assistindo a live ainda. Acho que foi muito legal, agradeço a presença de todos. Aguardem e acompanhem no Instagram, e nós teremos aí mais lives com mais pessoas, tanto alunos quanto profissionais da área também, ou profissionais de outras áreas, mas que está integrada com o exercício e atividade física, com a qualidade de vida, com a mudança de vida realmente. Tá? Então, agradeço a presença de todos. Já agradeço, Keila, pela disponibilidade, Maria Flor. Danilo, muito obrigado também por segurar a Maria Flor aí nesse momento, controlar. Eu sou pai também, eu sei o quanto é difícil, principalmente nessa fase. A mãe tem uma habilidade que a gente não tem, que é o peito. Qualquer coisa põe no peito e dá uma relaxada. Exatamente. Estou brincando, eu sei que é muito mais do que isso, mamães, mas é uma brincadeira só. Mas muito obrigado, Keila, muito obrigado, Danilo, também. Eu que agradeço o convite. Eu já deixo por aqui meu muito obrigado e agora a Keila se despede de vocês também, pessoal. Obrigada pela presença, como o Robson falou. Fiquem de olho que daqui a pouco vai ter bastante novidade, bastante coisa legal por aí. Eu tô com o Robson sempre, a gente tá treinando junto, tô treinando com ele, então eu consigo acompanhar mais de pertinho. Então, obrigada mais uma vez, um ótimo final de semana para todos vocês. Beijo. É isso aí. Valeu, galera. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.